Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar para você sobre a mastopexia. Então não deixe de assistir o vídeo até o final para você entender sobre esse procedimento. Antes de entrarmos no assunto especificamente da cirurgia sobre a mastopexia, eu quero que você entenda o que é uma mama na posição correta, o que é uma mama caída. Por quê? A cirurgia mastopexia é realizada nas mamas que estão caídas, tá? Então é necessário que você entenda o que é uma mama na posição correta e o que é uma mama caída. Então, para a gente realizar a avaliação da mama, tá? É necessário fazer uma avaliação de perfil. Então, nós colocamos a paciente de lado, de perfil, e nós vamos avaliar a relação entre areola e sulco mamário. O sulco mamário nada mais é do que aquela dobrinha da mama, né? A parte mais inferior da mama. Então, se vocês olharem essa imagem que eu estou colocando aí no vídeo para vocês vão ver a relação entre areola e sulco mamário. Então, olha só, o desenho, a ilustração, nós temos uma foto de perfil. Aqui está o posicionamento da areola, abaixo o sulco mamário. Então, quando a areola está acima do sulco mamário, quer dizer que a mama está na posição correta. Já a mama que está caída, tá? Existe um conceito para isso também, são aquelas mamas onde a areola já está na linha do sulco mamário para baixo. Então, novamente, nós vamos avaliar a paciente de perfil. Então, nessa imagem ilustrativa que você está vendo aí, nós vemos essa comparação, sulco mamário e areola. Então, veja que a areola ela pode estar na linha do sulco mamário ou mais abaixo. Nós consideramos essa mama uma mama caída, ou seja, uma pitose mamária. E nós temos o grau de pitose. Existe o grau 1, grau 2 e grau 3, como vocês estão olhando na imagem aí. Então, dependendo da queda da areola, né, o tanto que ela caiu ou não, nós temos as classificações de pitose mamária grau 1, 2 ou 3. Isso é importante que você saiba, porque dependendo do grau de pitose, do tamanho da sua mama, a quantidade de tecido mamário, às vezes nós não indicamos colocar prótese, porque essa é uma cirurgia muito específica, onde o maior risco e o maior medo nosso é a necrose de areola, que nós vamos falar em outros vídeos, tá? Então, hoje eu quero falar mais especificamente sobre a mastopexia. Então, nós vamos realizar a mastopexia nessas mamas que estão caídas, na pitose mamária grau 1, 2 ou 3. Então, a mastopexia ela vai fazer o quê? Levantar, reposicionar a sua areola, tirar o excesso de tecido e pele, ou seja, ela vai ficar na posição correta, como eu ilustrei para você na imagem anterior. Então, nós podemos fazer essa cirurgia com ou sem prótese. Isso gera muita dúvida, porque essa cirurgia, sim, nós podemos fazer com ou sem prótese. Qual que é a diferença? Com prótese, o polo superior da mama fica um pouco mais preenchido. E sem a prótese? Ela fica na posição correta, a mesma altura, porém o colo, um aspecto natural, ele pode ficar um pouco mais encurvado. Então eu tenho uma imagem ilustrativa também para isso, para vocês entenderem essa diferença. Então na imagem que vocês estão vendo aí, esse resultado com prótese, vocês podem notar aí o colo um pouco mais preenchido. Já o aspecto sem prótese, o colo fica mais natural, mais encurvado. Mas perceba que as duas mamas estão acima do sulco mamário. A areola está acima do sulco mamário, então elas estão na posição correta. Então a mastopexia, ela serve para isso, o tratamento é para isso, para deixar a sua mama na posição correta. Obviamente gera uma cicatriz. Essa cicatriz é em volta da areola, na vertical e no sulco mamário. Dependendo do tamanho da sua mama, essa cicatriz pode ser maior ou menor. Então isso eu passo para você na consulta. Qual o tamanho da cicatriz, né? Aonde está o grau de queda da sua mama, quais são os riscos e complicações, isso tudo está inerente ao procedimento. A cirurgia plástica é uma troca, nós vamos ter um resultado, mas existe uma troca, nós temos a cicatriz. Por isso que o pós-operatório tem que ser muito bem feito. Então é importante que você entenda
essas classificações de pitose, o que é uma mama na posição correta, o que é uma mama caída, até para você fazer uma autoavaliação, tá? Muito comum, depois da consulta eu explicar isso à paciente, ela chegar em casa, ela vai se olhar no espelho, você pode aí em casa se olhar no espelho de perfil, avaliar se ela está caída ou não, porque existe muita confusão, né? Existe muitas discórdias, né? A paciente vem no consultório com uma pré-análise, né? Ela acha que a mama está caída e muitas vezes não está caída. Inclusive, existe uma mama, né, que nós consideramos como pseudopitose. A gente fala falsa queda. Então, pseudo quer dizer falso, pitose, queda. Então, nessa imagem, né, que está aparecendo aí para você, perceba que a areola está acima do sulco mamário, porém existe um polo inferior da mama um pouco mais preenchido. Nós consideramos essa mama onde a areola está acima do sulco mamário e o polo inferior da mama um pouco mais preenchido, vocês podem notar na imagem, uma falsa queda, uma pseudopitose. É a chamada mama natural. É muito interessante que no consultório vários casos de pacientes que vêm até a consulta se queixando de mama caída, após a avaliação eu mostro isso à paciente. Em alguns casos ela não está caída, ela está uma falsa queda, né? Uma mama natural. Dependendo da pele dessa paciente, que tem a mama um pouco mais natural, nós podemos colocar só prótese, só aumento da mama. Mas dependendo não, aí é necessário nós recorrermos à mastopexia também. Então o benefício dessa cirurgia é muito grande, né? Então aquela paciente que se queixa de mama caída e de fato tem a mama caída, a cirurgia vai proporcionar uma mama na posição correta novamente, né? Obviamente existe limite, como tudo na vida e na cirurgia plástica também, para evitarmos os riscos e as complicações, né? Então você vai se beneficiar como? Você vai ter uma mama na posição correta, uma mama proporcional. Lembrando que a cicatriz ela pode ser tensionada se a mama ficar grande, tá? Então você que busca fazer a mastopexia precisa entender que a sua mama ela não vai ficar grande, ela tem que ficar proporcional. Porque além do peso que isso vai proporcionar na cicatriz, ela pode ceder mais rápido. Eu sempre falo ao paciente que é importante você manter peso para manter resultado. Então a paciente que quer perder peso tem que perder antes da cirurgia e após a cirurgia manter esse peso. Porque lembrando que o tecido mamário ele é composto de glândula e gordura. Se você ganha peso, aumenta a mama, aumenta o tecido mamário. Se você perde, a mesma coisa. Então, após a cirurgia, oscilações de peso acarretam em perda de resultado, né? Isso é muito rápido e acontece. Então, se programe com relação a isso, tá? Pense no seu peso e pense que é necessário você manter esse peso. Isso é muito importante. Se você tiver uma mama proporcional, na posição, manter o peso, seguir os cuidados de pós-operatório, usar sutiã corretamente, fazer as avaliações, seguir nas consultas, nos retornos, o resultado ele dura muito. Muita paciente pergunta, mas Pedro, quanto tempo dura o resultado? Né? É difícil a gente dizer e determinar um tempo exato para a cirurgia plástica, porque depende muito de você. Como vai ser esse cuidado, se você vai usar sutiã ou não. Então depende muito. Mas se você seguir as orientações, dura um tempo razoável, tá? Lógico que todos nós envelhecemos. Com o envelhecer, com o passar do tempo, você pode perder mais tecido mamário, a sua pele pode sobrar um pouco mais, você pode ter um pouco mais de flacidez e mesmo assim ainda a sua mama pode não cair, tá? Que é aquele conceito que nós conversamos no início do vídeo. A sua areola passar de novo ali na altura do sulco mamário, só se você se descuidar muito ou se a sua mama aumentar muito ou se ela ficar muito grande. Então, é importante você saber essas dicas aí, você que está pensando em fazer a cirurgia, fazer a mastopexia, já vai se organizando, saiba desses conceitos, faça uma autoavaliação, entenda o que é uma mama proporcional, porque é assim que ela vai ficar. Entenda o que você gosta, se você gosta de mama natural, se você gosta de mama preenchida. É necessário você recorrer ao seu cirurgião, à consulta, para ser bem tudo muito explicado, tá? Isso é importante, para você não se frustrar com o resultado. Outro questionamento muito importante que as pacientes têm é sobre o colo, né? Então isso é muito questionado na consulta. O colo vai ficar marcado?
o colo vai ficar mais natural? Então isso tudo depende do tecido mamário, tá? Então quando nós vamos fazer a cirurgia, nós tiramos o excesso de tecido mamário e o excesso de pele. Eu não posso tirar toda a sua mama e esvaziar a sua mama, porque existem riscos para isso e complicações, tá? Então você que tem um pouco mais de tecido, um pouco mais de gordurinha no tórax, às vezes está um pouco acima do peso, lembra que nós tiramos o excesso. Então uma parte do seu tecido, ele fica em cima da prótese. Essa espessura de tecido em cima da prótese disfarça a prótese. Por isso que nós temos alguns resultados onde a mama fica mais natural, ou seja, o colo fica preenchido, mas ele não marca, e em alguns casos nós temos um resultado mais marcado. O colo fica preenchido e nós visualizamos aquele colo mais marcado. Então, a paciente que vai ter um resultado mais marcado é aquela que tem pouco tecido mamário, pouca gordurinha no tórax, e aí sim. Então isso não depende da prótese, tá? Muita gente confunde isso. Você colocar uma prótese em mastopexia não quer dizer que ela vai ficar marcada. Depende do seu tecido mamário e você precisa saber disso também. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários. Se precisar marcar uma avaliação, nós temos o contato aí também das redes sociais. Não deixe de se inscrever no canal, né? Ativar aí o sininho para você receber as notificações, porque eu quero passar cada vez mais conteúdos assim bem explicativos. Porque é muito importante você saber a real circunstância da cirurgia plástica, tá bom? E no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho de pós-operatório sobre a mastopexia, então não deixe de assistir.